Não esqueçamos da Iva e Sheik lá em Costa do Marfim. Estão à procura de uma igreja e imagino que hoje vão estar numa delas, que Deus os dirija nisso. É tão bonito que Sheik vai acompanhá-la. Então, que Deus faça a sua obra nele. Estamos a fazer uma série de diferentes vislumbres e garantias de Deus. Semana passada pensamos no vislumbre do eterno Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele manifestou, Ele revelou Deus ao homem na sua plenitude. Então, Ele veio para garantir a vida eterna a todo aquele que nele crê. Que nele crê. Ao olhar outros vislumbres que apontam a Cristo Jesus e sua obra de redenção, vamos ver mais hoje. É como se a Bíblia tivesse uma corda escarlata. Desculpe, não estou a dar bem com os slides. Mas é como se a Bíblia tivesse uma corda de escarlata a correr desde o início até o fim dela. Esta corda bíblica que estaremos a seguir através das Escrituras nesta série. No início das Escrituras, Gênesis, capítulo 1, nos explica a criação do cosmos, da terra, dos habitantes da terra, animais, répteis, tudo aquilo, tanto do homem. Logo em capítulo 2, explica o lar terreno que Deus preparou para o homem com as suas responsabilidades e limitações. E logo a maravilha da formação da primeira família. Quando Deus formou de uma costela do homem uma adjutora, a mulher, Eva. Tomei tempo e tentando apreciar diferentes aspectos de novo destes capítulos tão básicos da história do homem e o plano da redenção. Então, que teria sido viver no paraíso, sem guerra, sem ter que procurar trabalho, ou carros, ou companheira? Deus preparou tudo. E perfeito. Então, eu pedi de Javier que nos ajude com a leitura do capítulo 3 de Gênesis, por favor. E então vamos ouvir esta leitura. Acompanhe, por favor, com a Bíblia. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as almarias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas da figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ele me deu da árvore. E comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. Os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma a viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho à árvore da vida. Então, aqui temos a história da queda no pecado do homem por ter desobedecido a ordem de Deus no jardim de Éden. É por causa dessa desobediência que Deus agiu a favor do casal culpado de andar fora da vontade divina pelo sacrifício de animais inocentes. Eles fizeram para si aventais de figueira. Deus agiu a favor deles e sacrificou um animal inocente, derramou sangue para o perdão dos seus pecados. Todo um vislumbre do que ele faria perfeitamente no seu filho. Isso só um sinal do plano da redenção do Criador. Então, sacrifício de animais inocentes para cobrir sua nudez. O primeiro sangue que foi derramado da criação foi feito pelo Criador para proteger o homem criado na sua imagem, que o tinha desobedecido. Deus ama o homem.
nos ama. Ele é quem age a favor de nós, para nos salvar. Como ocorreu esta desobediência que afundou a toda a humanidade na morte física, tanto espiritual? Já houve um ser que tinha recusado o senhorio do Criador. O anjo de alto patente, Lúcifer, havia decidido que era igual em grandeza e poder a seu Criador. Lemos em Isaías 15, 12 ao 15, referente a Satanás: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que deleitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Também Apocalipse 12, versículo 9. Diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O enganador, o pai da mentira, apresentou-se perante Eva, a mulher de Adão, e argumentou com o que Deus tinha dito a Adão. E o que Deus tinha dito a Adão, Adão tinha comunicado à sua esposa. Ela sabia. Quando Satanás questionou a palavra de Deus, ela sabia a resposta certa. Mas logo continuou a falar com ela. Então, primeiramente, Satanás colocou em questão o que Deus tinha dito. É assim que Deus diz? Ela tinha acertado do que Deus tinha dito. Mas ele diz: é assim que Deus diz, não comereis de toda árvore do jardim? Então, colocou em questão o que Deus tinha dito. E ao repetir a ordem divina, Eva, Satanás então contradiz a palavra de Deus em versículos 4 e 5. Então a serpente diz à mulher: certamente não morrereis. Deus é mentiroso. Sua palavra não tem verdade. Não podes contar com o que Deus tem dito. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, Eva escolheu o engano diabólico em vez da palavra de Deus. Deu a seu marido, que conhecia plenamente o aviso divino com as suas consequências. Não foram surpreendidos. Sabiam o que Deus tinha dito. Sabiam as consequências. Então, a ordem de tentação é sempre a mesma. O tentador, com seu engano do lado fora, e dentro o forte desejo de gratificação sensual,
com a secreta esperança de que, de alguma forma, as consequências possam ser evitadas. O olho inflama a paixão. A paixão supera a resistência da vontade. O corpo obedece a seu impulso. O ato de gratificação é imediatamente seguido de remorso e culpa. Sabemos melhor. Mas escolher pecado ou humilhar-nos e esperar plenamente na palavra de Deus. Cada vez, quando chega a tentação, Paulo escreve e diz, não há tentação que vem sobre nós que Deus não dá um escape para poder fugir da tentação e não pecar. Deus é fiel nisso. Nunca temos que pecar. Eva não teve que comer daquela árvore. Adão certamente não teve que comer do que foi oferecido por Eva. Cada um escolheu. Então, eis a condição perdida do homem criado na imagem de Deus. Efésios 2, 4 e 5 nos diz, mas Deus, obrigado, mas Deus. Ele importa-se conosco, cada um de nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sem mérito nenhum. Pela graça sois salvos. Desde que Deus criou o homem, todas as tardes ele andava com o casal no jardim para ter comunhão com eles. Imagina isso. Cada tarde. Adão, Eva. E falavam com o Criador. Quanto desejo Deus tem isso para conosco. Ele quer esse relacionamento íntimo. Ele quer que falemos com Ele e Ele conosco. É diferente, nos deu Sua palavra hoje. Não estamos na Sua presença nesse sentido como naquele momento, antes do pecado. Eles ouviram a voz do Senhor, andaram com Ele e Ele os ouvia a eles. Que precioso relacionamento. Então, mas tudo tinha mudado. E o casal escondeu-se do Senhor por causa do pecado. E sabiam que estiveram nus. Deus confrontou o pecado em Adão, em Eva e por fim na serpente. Em Gênesis 3:15, que vemos o vislumbre da redenção na semente da mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O cumprimento desta passagem ocorreu na cruz de Calvário, quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado pelos pecados de todo o mundo.
O calcanhar do crucificado levava toda a pressão e o peso da vítima e ficou esmagado. Nas peles de animais que Deus sacrificou para vestir o casal pecador também achamos o padrão da obra divina de redenção. Somente Deus podia providenciar a possibilidade de perdão e restauração da comunhão consigo. Levaria tempo, determinado pelo Criador, mas Deus agiria para satisfazer a sua justiça divina. E é Gálatas 4:7. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus preparando o caminho. E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, semente da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A garantia da redenção pela fé no Filho de Deus é acessível a todo pecador que se humilha em arrependimento e fé perante o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E Deus o anunciou com o primeiro casal. Já estragaste tudo, Adão. Já tens que apartar-te da minha presença, tu e a tua mulher. Mas a semente da mulher vai destruir a cabeça deste tentador. Eu farei para que tenham comunhão genuína e íntima comigo outra vez. E no cumprimento do tempo, enviou seu Filho, o Cordeiro de Deus. Temos, através das passagens do Velho Testamento, tantos quadrinhos do que Deus ia fazer para nos redimir. Então, é essa cor de escarlata que estamos a seguir nessas passagens, nesses dias. Quando alguém ou alguma coisa coloca em questão a palavra de Deus, podemos marcá-lo. É satânico. Questionar o que Deus tem dito. É o que a Bíblia diz. Certamente é o que a Bíblia diz. Amém. Eva reconheceu. Sim, é o que Deus teve dito. Pois se não questionar é a influência suficiente, então, não, isso não é certo. Contradizer o que a palavra de Deus diz. E a filosofia à nossa volta, em todo lado, contradiz a palavra de Deus. E entre religiosos questionam o que a palavra de Deus diz. Então, podemos reconhecer
É uma das táticas de Satanás, logo, colocar em questão a palavra de Deus. Paulo refere à palavra de Deus, ou à mensagem de Cristo. Ele fala da simplicidade que há em Cristo. As religiões querem torná-lo complicado. Deus nos ama e enviou seu Filho para nos redimir do nosso pecado. Acredita nele. Isso. E transforma as nossas vidas pela eternidade. Amém? Pai, toma a tua palavra. Cuida de nós com ela. Espero que não sejamos culpados de só no culto da igreja abri-la e pensá-la. Senhor, opera nos nossos corações e faz-nos ver nossa necessidade de um tempo diariamente na Tua Palavra para ouvir-te, para ter essa comunhão contigo. E logo para expressar-nos perante Ti com toda confiança. Aquela comunhão íntima que Tu queres conosco. Que vivamos isso, Pai. E ainda como um bebezinho começa a olhar para sua mãe, logo uma palavra, outra, com tempo. Mas depende dela. Senhor, ajuda-nos a olhar para Ti assim. E não ser distraídos por outros enganos e substituições. Outras coisas que nos chamariam à lealdade e que sejamos consagrados a Ti, numa maneira crescente. Que dependemos de Ti numa maneira crescente. Que reconhecemos na Tua Palavra. Temos tudo o que precisamos para resistir a Satanás em qualquer momento. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.